Caros alunos e alunas, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, sempre dependendo do momento que você estiver assistindo essa gravação. Nós vamos dar continuidade ao estudo da Guerra Fria, certo? E, imediatamente aqui, vou partilhar minha tela com vocês, para a gente poder continuar nosso trabalho. Tá? Temos aqui, estamos trabalhando, então, a Primeira Guerra Fria, a primeira etapa da Guerra Fria, chamada de Primeira Guerra Fria. Vimos, né, as etapas, falamos do discurso de Fulton, falamos o significado da expressão cortina de ferro, certo? No sentido de que nessas regiões da Europa Oriental não se sabia o que estava acontecendo, o domínio soviético tinha fechado, né, a possibilidade de acesso às informações, perfeito? Então, por cortina de ferro sempre é o bloco soviético, lembre-se disso, é uma referência ao bloco soviético, e falamos da política de contenção norte-americana, a ideia de que a União Soviética tinha um projeto expansionista e, diante disso, era necessário cercar a União Soviética para impedir esse expansionismo. O governo soviético entende que essa política de contenção é uma política agressiva, também estabelece que os Estados Unidos têm pretensões agressivas e começa a reagir a essas medidas. E as duas superpotências tentando que as suas áreas de influência, os países sob a sua órbita, aceitem totalmente a liderança de cada uma delas. Então são os blocos de poder dentro daquela lógica. Ou você está do meu lado ou você está contra mim. Não tem meio termo nessa posição. Perfeito? Vamos trabalhar agora os mecanismos, então, criados pelas superpotências na tentativa de exatamente controlar os países sob sua influência na criação do projeto dos blocos de poder. Tá? Em primeiro lugar, do lado norte-americano, primeiro vamos trabalhar o controle ideológico. Então, a doutrina Truman, isso, que está aqui, né, que basicamente é um discurso do presidente Truman em 1947, em março, tá? Diante, entre outras questões, a situação da Grécia, onde havia uma guerra civil entre comunistas e as tropas britânicas que apoiavam a monarquia grega, não é isso? E o governo britânico não tem mais condições de manter o apoio à monarquia, o receio, então, de que os comunistas tomassem conta da Grécia. Diante disso, o presidente Truman diz, né, claramente, tá, existem hoje dois modos de vida opostos que cada nação deve escolher e que a escolha não é livre, muitas vezes. Um modo de vida se baseia na vontade da maioria, instituições livres, governo representativo, liberdade individual, ou seja, o modelo do mundo capitalista, enquanto o outro se baseia na força imposta, né, por uma minoria, né, dessa vontade, dessa minoria à maioria, apoia-se no terror, na opressão, e obviamente aqui estaria a União Soviética e o Bloco Socialista. Tá? Por outro lado, os Estados Unidos se colocam completamente favoráveis a qualquer tipo de ajuda que seja pedida por parte desses países ameaçados pelo expansionismo soviético. A resposta soviética é imediata. Em setembro de 47, a doutrina Idanov. Idanov era o responsável pela definição ideológica do Partido Comunista, era o braço direito de Stalin nesse campo, e ele vai dizer que o mundo está dividido em dois campos, o imperialista e antidemocrático, e o anti-imperialista e democrático. Então, se você pensar e reparar aqui, é o mesmo discurso colocado diante do espelho, é o mesmo discurso com a valoração contrária. Aqui, o lado positivo, o lado do bem, são os Estados Unidos e as instituições do mundo capitalista. Aqui, o lado do bem é a União Soviética e as formas de organização socialistas. Perfeito? Então, no fundo, é a mesma coisa, é o mesmo discurso, né, só mudando a polaridade. É a lógica maniqueísta do bem e o mal. Tá? O Cominform é uma necessidade soviética. Por quê? Porque a União Soviética, o Partido Comunista da União Soviética, ele era a única forma de organização política permitida dentro da União Soviética, perfeito? E existia, vocês sabem, existiu até 1943 uma organização chamada Terceira Internacional, o Comintern,
a Internacional Comunista, que tinha sido fundada em 1919. Porém, em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, Stalin, num gesto de boa vontade, tinha dissolvido essa instituição, o Comintern. Por que gesto de boa vontade? Era aliado Estados Unidos e Reino Unido. Como é que eu posso manter, então? Não vai ser compreendido a manutenção de uma organização que está explicitando como seu projeto a Revolução Comunista Mundial. Então, essa instituição, a Terceira Internacional, ela foi dissolvida por Stalin em 1943. Só que, quando termina a guerra, Stalin acredita que é possível, pelo menos esse é o discurso dele, uma convivência pacífica entre os dois sistemas, capitalista e socialista. Com o início da Guerra Fria, ele percebe que isso não vai acontecer, tá certo? Considera que a política de contenção americana é uma política que prepara uma agressão, então ele precisa ter o controle sobre os partidos comunistas. Só que, diferentemente do Comintern, o Cominform será formado única e exclusivamente por aqueles partidos comunistas que a União Soviética considera como prioritários para o seu projeto nesse instante. E seriam os partidos comunistas do leste europeu, ou seja, dos países da cortina de ferro, então, Bulgária, Tchecoslováquia, Polônia, a parte oriental da Alemanha, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Iugoslávia, a Albânia, e dois partidos na Europa Ocidental, o Partido Comunista da Itália e o Partido Comunista da França, porque nessas duas sociedades, durante a guerra, os comunistas foram muito importantes na organização da resistência à presença dos alemães, do nazismo, tanto na França quanto posteriormente na Itália. Tá? E, portanto, nesse sentido, esses partidos tinham, ao final da guerra, uma grande adesão, uma grande popularidade. Só que, em relação a esses partidos do Ocidente, da Itália e da França, o Cominform e a diretiva aí é dada pelo Partido Comunista da União Soviética, que é o partido guia, e, portanto, por Stalin nesse momento, é que eles não trabalhem no sentido de uma revolução socialista comunista nos seus países. Porque, para Stalin, Itália e França estão na órbita do mundo capitalista. E foi isso que foi decidido em Potsdam, e ele respeita essa situação. Na verdade, na questão grega que Truman usou como argumento para a explicitação da sua doutrina claramente de contenção, tá? Stalin era contra o apoio aos comunistas na Grécia, apoio que era dado pelo governo da Iugoslávia, que fazia fronteira com a Bélgica, perdão, que fazia fronteira com, desculpem, a Grécia. Os iugoslavos, liderados por Tito, ajudavam, sem dúvida nenhuma, diretamente os comunistas gregos, mas Stalin era contra essa ajuda, porque tinha a convicção de que a Grécia, que tinha sido em Potsdam colocada como, em Yalta, como área do mundo capitalista, se ele se coloca, ele, Stalin, favorável a uma expansão do comunismo na Grécia, Estados Unidos e Inglaterra não respeitariam aquelas decisões tomadas em Yalta e, portanto, passariam a tentar atuar dentro daqueles países que, para Stalin, era fundamental que tivessem sob a sua órbita, que eram os países do leste europeu. Perfeito? Então, para ficar mais claro aqui no mapa, tá? A Guerra Civil Grega, tá? A Iugoslávia apoiava e mandava armas e guerrilheiros para lutar do lado dos guerrilheiros comunistas gregos, mas a União Soviética, Stalin criticava, não abertamente, evidentemente, mas criticava Tito, o líder soviético, por essa posição. Logo, logo, a Iugoslávia será expulsa do bloco soviético, do bloco socialista, em 1948, tá certo? Por uma série de divergências. Tito propunha, vamos ver isso adiante, a formação de uma federação balcânica sob liderança iugoslava e, obviamente, Stalin não aceitava esse tipo de posição. A ideia do dirigente soviético é que os países do bloco socialista deveriam ficar sob liderança da União Soviética. Portanto, Itália e França eram reconhecidas por Stalin como áreas do sistema capitalista. Os partidos comunistas desses países, Itália e França, não deveriam se propor a fazer nenhum tipo de ação
radical, revolucionária nesses países, o que contrariava, na verdade, a afirmação dos norte-americanos nesse instante. Tudo bem? Mas, de qualquer maneira, o objetivo do Cominform é controlar, por parte dos soviéticos, tá, os partidos fundamentais para a política externa soviética nesse momento. Os países da Europa Oriental, o Partido Comunista da França e da Itália. Tá? No campo econômico, o Plano Marshall é a grande decisão norte-americana proposta em 47, tá certo? Vamos ver aqui. O Plano Marshall, tá certo? Ele foi aceito pelos países da Europa Oriental, perfeito? Da Europa, perdão, Ocidental. Na verdade, a proposta do Plano Marshall em 47, em Paris, é que todos os países da Europa poderiam aderir. Quando os governos da Polônia e da Tchecoslováquia mostraram interesse em ir a Paris para ouvir a proposta do plano, o governo soviético, né, os pressionou e eles então recusaram a ir a Paris para ouvir o plano, que foi lançado em 47, em 48, perdão. Foi lançado em 47 e aplicado a partir de 48. A ideia aqui era a seguinte: recuperar o mais rapidamente possível a economia europeia. A economia da Europa Ocidental, depois da guerra, e da Oriental também, estava em péssimas condições. Né? O aparato econômico destruído, estradas, a infraestrutura destruída, o número de órfãos era gigantesco, crianças sem pai, sem mãe, ou até mesmo sem os dois genitores, ou seja, uma Europa caótica. E qual foi o receio? Tá? O que vai acontecer se a recuperação da economia não se faz rapidamente? A visão norte-americana é tendências radicais podem ganhar força, e por tendências radicais entendamos, né, o socialismo, o comunismo. Então, diante disso, os Estados Unidos aplicaram a fundo perdido nesses países europeus que aderiram 35,5 bilhões de dólares entre 1948 e 1951. Esses 35,5 bilhões de dólares equivaleriam hoje a algo em torno a uns 150 bilhões de dólares, mais ou menos. Tudo bem? O mais beneficiado, vocês veem aqui, foi o Reino Unido, depois a França, depois a parte ocidental da Alemanha, exatamente porque reconstruir a Alemanha tão aceleradamente, porque ali era a fronteira com o mundo socialista. Mostrar que a recuperação na parte ocidental da Alemanha, a Alemanha capitalista, era mais rápida que na parte socialista, era garantir, né, em termos até mesmo de propaganda, e Guerra Fria muito propaganda, a demonstração da superioridade do modelo capitalista sobre o adversário. Perfeito? Então, tem um outro fator importante do Plano Marshall, que foi a questão de como ele também ajuda a economia norte-americana a não vivenciar uma crise de pós-guerra. Isso tem uma frase de um jornalista norte-americano que disse o seguinte: o Plano Marshall foi o fato de que o contribuinte norte-americano financiou o Plano Marshall, tá certo? Sustentou o Plano Marshall, mas em contrapartida manteve o seu emprego. Por quê? Porque o Plano Marshall era um recurso emprestado, na verdade, por um empréstimo a fundo perdido, que é uma doação praticamente, porque o empréstimo a fundo perdido, na realidade, quem recebeu o empréstimo só tem que pagar 10% daquilo que foi efetivamente emprestado. Tá? E os governos da Europa Ocidental tinham liberdade para aplicar esses recursos como bem entendessem, naquilo que considerassem prioritário para a recuperação das suas economias. Aí você vai dizer, tá bom, e por que ajuda o contribuinte americano a manter o seu emprego? Porque boa parte dos países europeus nesse momento não consegue produzir alimentos, não consegue produzir bens de consumo suficientes. Então, parte dos dólares emprestados pelo governo norte-americano retornaram aos Estados Unidos sob a forma de compra desses produtos pelos governos europeus. Então, a economia norte-americana continuou crescendo fortemente, apesar, né, de a guerra ter terminado. Ou seja, não houve a crise de reconversão que tinha ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial. E o Plano Marshall, então, foi fundamental também por esse aspecto, para manter a economia norte-americana aquecida. O ponto 4
é o plano de ajuda norte-americana para os países da América Latina e o plano Colombo, o plano de ajuda norte-americana econômico para os países da Ásia. Tá? O Comecon foi a resposta soviética ao Plano Marshall. Em tese, é um mecanismo de tentativa de aglutinação das economias do campo socialista, dos países do bloco socialista, sob liderança soviética, mas, na verdade, o Comecon tinha uma diferença muito grande. A União Soviética não podia ajudar efetivamente esses países. Na verdade, a relação comercial dos países do bloco socialista com a União Soviética sempre foi uma relação em que o ganho, né, nesse aspecto de trocas comerciais sempre foi da União Soviética. É quase como uma situação de explicitação de que o domínio, a reconstrução da União Soviética era mais importante do que a melhoria das economias dos países do bloco. Por isso, muitos habitantes dos países, cidadãos dos países do leste europeu, sob hegemonia soviética, consideravam que, na realidade, o Comecon retirava recursos dos seus países ao invés de colocar, de ajudá-los na recuperação. Porque as relações econômicas do Comecon, embora fosse uma tentativa de criação de um mercado integrado, sempre tinham que passar pela União Soviética. Então as relações eram sempre bilaterais. Tchecoslováquia, União Soviética, Tchecoslováquia. Estou falando no campo da importação e exportação. Polônia, União Soviética, Polônia, União Soviética, Polônia. Ou seja, se o governo tcheco quisesse vender algum produto para o governo polonês e vice-versa, esse produto tinha que passar pela União Soviética. E os países que faziam comércio com a União Soviética eram obrigados a comprar produtos soviéticos. Nessas trocas, a balança comercial sempre era favorável para a União Soviética. Perfeito? Num próximo encontro nosso, nós falaremos dos organismos militares montados pelas duas superpotências nesse momento da Primeira Guerra Fria, também como elemento da formação dos blocos de poder. Tá? Torno a apresentar completamente a vocês aqui nessa tela única, tudo bem? Para me despedir e nos encontraremos em breve dando sequência ao nosso estudo de Guerra Fria. Tá? Tudo de bom, saúde e paz é o que eu desejo a todos. Um abraço.